gurizada. Lipstick, junkie, debunked, all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. Tá vendo aqui? Período de ditadura, tudo ao contrário. O pessoal estava pro outro lado. No Uruguai, né? O pessoal queria voltar pro outro lado. Rock you like the 80s, cock blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said 3 is a crowd? We bet to get it on the go. Hey now, we've got to make it rain somehow. She told me to and showed me what to do. I'm like it makes it in a cloud. I said, hey now, we've got to make it rain somehow. O Uruguai de 1870 até 1960 ficou conhecido como a Suíça das Américas, por manter um regime democrático e uma economia estável. Entretanto, com a forte crise na indústria e nas exportações, tornou-se a economia extremamente fragilizada, sofrendo estancamentos que geraram graves problemas, dos quais a carência em recursos naturais no território uruguaio gerou atraso no setor industrial, por sua dependência dos insumos em bens de consumo provenientes do exterior, e um mercado interno de pequenas dimensões, sem condições de se desenvolver. Outro agravante para a crise encontrava-se no fato da dependência do setor agrário exportador, que não aumentou substancialmente desde a crise de 1930. Grande parte dessa dependência estava associada ao fato dos partidos brancos e colorados serem uma formação de alianças entre latifundiários e uma pequena burguesia industrial, dificultando a transformação na propriedade de terra, que garantisse o incremento da produtividade. A soma de todos esses fatores causaram uma grande agitação na classe média operária, opondo-se ao sistema social e às classes populares. A gente está aqui na frente da sede da junção de partidos esquerdistas Frente Amplio para conversar sobre com o vice-presidente dessa organização, o senhor Juan Castillo. Ele vai fazer uma breve fala sobre o assunto abordado sobre a ditadura no Uruguai. O que foi a Frente Ampla? O Frente Ampla foi um movimento político e social que, com auxílio de vários setores da sociedade, fizeram toda a movimentação política da época. Em 71 a gente teve um grande avanço do poder político do Uruguai. O que essa Frente Ampla fez? Ela se baseou em concentrar todo o poder esquerdista que tinha na época, né? E fazer uma junção de todos aqueles partidos que estavam sem mãe, né? E tentar cooptar os partidos que sobraram. Aqui estava sendo colocado em xeque o poder dos partidos tradicionalistas do Uruguai, né? Aqui, além de concentrar todas as reivindicações sociais, né? Toda aquela reivindicações de cunho social, também ele agregava partidos marxistas e comunistas. La década de 60 en nuestro país venía siendo una época muy convulsionada, efervesciente, hervían las movilizaciones sociales y populares. Uruguay estaba sumido en una crisis económica y productiva muy grande,
mucha desocupación, miseria, pobreza. La explotación del pueblo estaba al rojo vivo. Uruguay, desde 1830, desde que tiene una constitución y se transforma en república soberana, independiente, ha sido dirigida hasta hace muy poco tiempo siempre por los mismos partidos políticos que responden a las clases dominantes, a la derecha de nuestro país. Tienen dos nombres, tienen dos colores distintos, el Partido Nacional o blanco y el Partido Colorado, pero defienden los mismos intereses, contrario a la mayoría del pueblo. Para comenzar a formar en el 65 una coordinadora por la unidad. Y en el año 1966, el 1 de octubre, hace muy poco cumplió años, se crea la unidad de toda la clase obrera trabajadora en una sola central sindical, que es la que hasta el día de hoy sigue existiendo. 46 años tiene la unicidad del movimiento sindical en una sola central sindical. En su nacimiento se llamó CNT, Convención Nacional de Trabajadores. La dictadura la ilegalizó, apresó y expulsó a todos sus dirigentes, y los más jóvenes, dentro de lo que yo estaba en esa generación, creamos el PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, que era la continuidad. Cuando recuperamos la democracia y salieron nuestros dirigentes presos de la cárcel y vinieron los dirigentes que estaban en el exilio, fusionamos PIT-CNT, una sola central, un solo movimiento sindical. Pocos años después, en el 73, viene el golpe de Estado, la dictadura, se instala una dictadura fascista, cívico-militar al comienzo, pero que se pone a tornar fascista porque reprime al pueblo, porque encarcela al pueblo, porque mata, porque desaparece personas, bueno, de la peor forma, ¿no? Fueron 11 años largos. El Frente Amplio igual vivió en la clandestinidad y vivió en el exilio, en varios puntos del mundo donde había uruguayos, había un comité de base del Frente Amplio en el exterior que hacía solidaridad con los uruguayos que estábamos acá, pero además hacía denuncias internacionales contra lo que estaba haciendo la dictadura en nuestro país. Entonces, Juan, ¿qué puede hablar sobre la dictadura? La dictadura. La parte de la izquierda empezó a robarse los bancos para comprar armas. Entonces, para armarse y pelear contra los militares. Por eso fue la dictadura. Por eso hubo una respuesta del gobierno o de la parte militar. El militar no está preparado para ser presidente ni quien maneja un país, sino el militar solamente es militar. Lastimosamente fue una consecuencia. Entonces sé lo que es, y la dictadura, lamentablemente, ningún militar está preparado para ser gobierno. Simplemente cuando quienes brigan contra la Constitución, contra la democracia, ahí salen ellos. Pero no es que los militares quisieran tomar el poder, eso es mentira. Prenda de los Tupamaros. Os Tupamaros foram um movimento de libertação nacional, uma guerrilha organizada no Uruguai pelas décadas de 60 e 70. O nome deles deriva da Revolução de Tupac Amaru, que foi um levante indígena contra a coroa espanhola, que teve fim por volta de 1572. Os Tupamaros começaram com assaltos a bancos e derivados, e por volta da década de 60 eles costumavam distribuir dinheiro e comida roubados para os mais pobres de Montevidéu. No final dos anos 60 eles se envolveram com os sequestros políticos, y ahí comenzó toda la confusión en Uruguay. Entonces, en esa época fermental, previo a la creación de la unidad de la izquierda, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros no creía en la cuestión democrática. Nos decía que las balas y las metralletas no entraban en las urnas de ninguna votación y que el camino era ir a hacer una guerrilla urbana. Nosotros teníamos una fuerte contradicción ideológica en torno a que el camino era de acumulación de fuerza, de construir unidad, de fortalecer la clase obrera de los estudiantes, porque el Uruguay, por su geografía, es un plato, es muy llano. El Uruguay no tiene condiciones para una guerrilla,
y pensábamos que nuestro pueblo no estaba preparado para eso. Ellos igual fueron a la guerrilla, conocida la historia de los Tupamaros, pero ellos crearon un brazo político, el 26 de marzo, que sí tiene concepciones marxistas. Movimento de Libertação Nacional Tupamaro, tá? Tupá muito organizada, tá? Conformada principalmente por setores de classe média, muitos estudantes, mas ainda também com trabalhadores, digamos, dos setores mais sofisticados em termos políticos no Uruguai, com uma longa trajetória de militância sindical e política. Posteriormente, os tupamaros, à medida que eles forem caindo, começam a ser substituídos por estudantes. Cai muito aí a média de idade, e junto com a média de idade vai cair também a qualidade na luta social, e isso vai significar também a entrada de setores, depois, que não tendo tradição de luta social e de luta política, rapidamente vão aderir por uma apologia da luta armada, e isso vai trazer problemas posteriormente. Basicamente, eles fazem o quê? Eles procuram roubar documentos de empresas que se consideram envolvidas em casos de corrupção e tornar público esses documentos. E eles tomam também algumas ações pedagógicas. Digamos que alguns policiais considerados torturadores, eles sequestram por algumas horas, promovem uma primeira tentativa de conversa esclarecedora, né? E em alguns casos essas pessoas depois elas voltarão a ser, digamos, sequestradas. E anos mais tarde isso termina com uma terceira forma de ação, que será a execução de torturadores. Isso é 68. Anos depois, os tupamaros eles vão radicalizando também, e é claro que essa fase romântica da luta armada, ela vai se transformar numa luta de maior confronto, e aí sim, aí nós vamos entrar na década de 70, e na década de 70 esse tensionamento ele vai se intensificar e vai produzir situações conflitivas e acabam derivando numa repressão muito maior, e uma repressão que vai destruir os tupamaros e vai destruir também os movimentos sociais e movimentos políticos. Em 27 de junho de 1973, o ex-presidente Juan Maria Bordaberry, argumentando que o ato criminoso de conspiração contra o país com a complacência de grupos políticos sem caráter nacional, inseridos na instituição de modo disfarçado, apresentados formalmente como uma atividade legal, dissolveu o Senado e a Câmara dos Deputados, com o apoio das Forças Armadas, anunciando a criação de um Conselho de Estado com o controle do Legislativo e Administrativo, a liberdade de pensamento restrito e com poderes totais das Forças Armadas e policiais para garantir o fornecimento ininterrupto de serviços públicos. Legal. A Constituição Uruguaia, desde 66, permitia a existência de um dispositivo constitucional chamado
medidas de pronta seguridade, alguma coisa parecida com leis de exceção, que para casos de crise interna muito delicada, muito acentuada, o governo poderia, com o respaldo da Constituição e do Parlamento, acionar uma série de medidas para tentar resolver essa situação. Então são medidas de emergência. Puedo informarles que en este momento se está tratando un pedido del Poder Ejecutivo de declaración del estado de guerra interno, de conmoción interna en el país, y asimismo de la suspensión de las garantías individuales que permitan un desarrollo de las actividades antisubversivas adecuado a la gravedad que vive el Uruguay en el día de hoy. ¿Qué les puedo decir? Lo más impresionante que podía haber pasado en este país. Y yo lo viví. Fíjate que yo tengo 75 años. Yo tendría, ponerle 30 y pocos años. O sea, yo, sin tener nada que ver, nosotros fuimos blancos toda la vida. Nosotros no fuimos de izquierda nunca. No, fuimos siempre los blancos. Sí, blancos. Nosotros estábamos ya así, ni siquiera éramos de izquierda, ojo, porque podíamos haber sido simpatizantes de la izquierda. No, siempre fuimos blancos, tanto mi marido como yo, mi familia, todos mis hermanos, todo. Entonces, ¿qué nos achacaban? Un matrimonio con 2 niñitos. Digo, no, una cosa, no les puedo decir. Hoy tiene esa rixa de blanco. ¿Ahora? Sí. No, ahora cada uno es lo que quiere. ¿Y cómo en la época, en la fecha de dictadura, cómo se vivía los blancos? Todo el mundo quieto. Todo quieto. Blanco, colorado, todos quietos. Ay, mijo, por Dios, ¿y quién hablaba? ¿Vos sabés lo que es no tener libertad? Nada. En la calle, las personas conversando como nosotros estamos haciendo ahora. Con mucho cuidado. No, porque vos no sabías con quién hablaba. No, calladito todo el mundo, por teléfono tampoco. Ni por teléfono. Yo hablaba con mi hermana, con mis hermanas, y era todo disfrazado. Lo hablábamos personalmente cuando iba yo a la casa de ella o ella venían a mi casa. Ni por teléfono. No, está loco, quedaba todo grabado. Ay, no, y te llevaban, y no se sabía más de vos. Apesar de ambas as ditaduras terem sido criadas sob a égide militar e possuírem uma forte base que as assemelha, algumas diferenças as caracterizam e as distinguem. Ambas rompem com a democracia de forma ilegal. No Brasil, os chamados atos inconstitucionais ditam a força do governo militar. No Uruguai, o Congresso é dissolvido e é implantado um estado de guerra em território nacional. No Brasil, mesmo com a permanência do Congresso, os partidos são dissolvidos. Mantém-se apenas o Arena, Partido dos Militares, e o MDB, seu pseudo-opositor. No Uruguai, os partidos permanecem, mas com forte repressão de todos seus movimentos. Também a presidência é diferenciada. No Brasil, o governo é tomado integralmente pelos militares. No Uruguai, temos o chamado governo civil-militar, em que um político do Partido Colorado, na maior parte dos casos, assume o governo, mas é tratado como uma marionete. O que se pode ver nos dois países é um forte controle popular, censura, limites à liberdade de passagem e, como em toda a América, uma forte perseguição aos políticos e pensadores de esquerda, no chamado Mal Vermelho. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Na Operação Condor, a função principal era neutralizar os grupos de esquerda que tinham como objetivo derrubar as ditaduras então vigentes e substituir
por um governo nos moldes soviéticos, opositores aos governos ditatoriais. Tupamaros no Uruguai, Montenegros na Argentina, MIR no Chile, ALN no Brasil, entre outros, que se opunham aos regimes militares montados na América Latina. O primeiro passo da Operação Condor foi executar a imediata unificação dos esforços de todos os aparatos repressivos dos países participantes. No Uruguai, de acordo com o relatório final na Comissão da Paz, há 174 presos desaparecidos. Além disso, a pesquisa histórica sobre a ditadura e o terrorismo de Estado no Uruguai entre 1973 e 1985, realizado pela Universidade da República, destaca um triste quadro de torturados, suicidas e mortos decorrentes deste trágico governo no território uruguaio, somando um total de mais de 4.700 torturados. Outros dados, como o da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, apontam entre 6 e 10 mil torturados. 8 suicídios para evitar a continuação da tortura, 34 assassinatos comprovados até o momento, e pelo menos mais 106 ainda estão sendo investigados. As ditaduras militares do Uruguai, do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e eventualmente da Bolívia sempre colaboraram entre si, mas de uma maneira eventual e bilateral, nos chamados Acordos de Cavalheiros. Com a Operação Condor, no final de 1975, tudo isso foi sistematizado. Foi organizada uma espécie de Interpol da subversão, com um banco de dados de todos aqueles que deveriam ser perseguidos além das fronteiras. Tudo que nós podemos imaginar como Operação Condor tem a ver com milhares e milhares de ações de controle, de perseguição, de vigilância, coisas que muitas vezes as vítimas nem se deram conta disso. O militante brasileiro Cláudio Gutierrez foi sequestrado no Uruguai, mas conseguiu se salvar. Ele era exilado político em Montevidéu quando foi preso com um amigo pelas polícias uruguaia e brasileira. Eles fazem uma operação junto da polícia uruguaia e da polícia brasileira para me sequestrarem em Montevidéu. Fomos presos, levados inicialmente para o Inteligência Enlace. Inteligência Enlace era o DOPS deles, era o organismo encarregado da repressão política. Para não ser morto pelos militares, Cláudio se cortou e foi parar no hospital. Lá, o médico conseguiu avisar a imprensa. E com a repercussão do caso, o militante foi solto. Evidentemente que esses casos estão colocados hoje dentro da lógica Condor, independente se o Condor já existia ou não como Condor, mas já existia a lógica que viria a se chamar Condor. Isso é mais importante. Primero me detuvieron a mí en la rodoviaria de Porto Alegre. Yo estaba con mis 2 hijos, mi hija pequeña tenía 3 años, estaban en la casa. Lo que tenía peor miedo, pánico, era que justamente llegaran hasta mi casa, que finalmente sucedió porque justo en mi bolsa tenía la inscripción a la escuela. La única cosa que pensaba es, tengo que hacer algo para salvar la vida de mis hijos. Tenía que lograr que me volvieran a traer a Porto Alegre. Esa situación comprometía a Brasil. Brasil no quería ser comprometido em um caso concreto del Condor. A ata desta reunião de 75, o Brasil não assina, se declara apenas um observador. Para Brasil significaba una cosa nueva, porque nunca les habían probado una participación activa en el Condor. O Brasil foi o criador da Operação Condor. O Brasil foi aquele aparelho repressivo brasileiro já altamente sofisticado, que em 70, dezembro de 70, realiza a primeira Operação Condor em Buenos Aires. O plebiscito para a criação de uma nova Constituição tinha o objetivo da criação de um regime permanente supervisionado e controlado pelos militares, dispostos nas seguintes medidas. Apenas os partidos autorizados poderiam concorrer. Os partidos deveriam escolher um candidato presidencial único, comum a todos eles. Portanto, cidadãos seriam obrigados a votar, mas não a escolher.
Eles também criariam um tribunal de controle político, onde 9 militares poderiam demitir a qualquer momento o presidente, ministros, legisladores, juízes, membros do tribunal eleitoral, os governadores. No domingo do dia 30 de novembro de 1980, o plebiscito foi realizado. Os militares estavam convencidos que seriam aprovados por uma larga margem, e pela euforia antecipada, acabaram permitindo que a contagem fosse televisionada. Entretanto, para a surpresa do mundo, foi triunfante e retumbante do não, sendo 56,83% para não, 42,51% dos votos para sim e 0,66% em branco. Está dizendo que é um monumento do dia 9 de julho de 73 que representa as forças opositoras democráticas que se reuniram nessa praça nesse dia para lutar contra o golpe de Estado. Ela foi convocada por um grupo nacional de trabalhadores, reunido também com estudantes universitários do Uruguai e diversos setores políticos e sociais. De exercício do direito, né, a uma reunião pacífica, não armada, sem armas, com a vontade de defender as instituições democráticas. E essa manifestação, todos os manifestantes ficaram segurando bandeiras uruguaias e todos calados. Uma movimentação pacífica e sem armas. Assim eles conseguiram construir a democracia nesse país. Esse é o Marcos, né? Cadê as gurias? Esse é um monumento que enaltece todos os povos livres, todos os povos que lutaram pela liberdade desse país. Na base desse monumento tem várias frases enaltecendo feitos e ações que esses povos fizeram. Algumas características deles também, como bravura, a bestialidade das batalhas, a força dessas lutas que teve dentro da cultura dessa população. A gente está conseguindo ver aqui, perceber que todo esse lugar, essa praça aqui, foi aonde foi feito o golpe de Estado, também as reivindicações. Isso aqui é um memorial para celebrar a liberdade deles. A gente consegue ver toda a viagem que a gente fez para Montevidéu. Os uruguaios, eles mantêm viva a memória, né? Mantêm vivo o seu patrimônio, porque é uma forma que eles têm de lembrar sempre o passado cruel. A privação da liberdade que eles tiveram mostra, né, se reflete nisso aqui que a gente está vendo, quanto valorizada é a liberdade pro Uruguay. Tanto se ensañaron, cumplieron a cabalidad el mandato del imperialismo yanqui, que ya venía preparando los documentos Santa Fe I y Santa Fe II, el Plan Cóndor, que no era solo para Uruguay, era para toda América. Es que Chile avanzaba, Salvador Allende se convierte en presidente de la izquierda, la unidad de la izquierda en Uruguay, el crecimiento de la lucha en Brasil, la generación de conciencia en Argentina, fue una alerta para el imperialismo, que a la luz de lo que había sucedido en Cuba, que en sus narices le construyeron la revolución y el socialismo, quería contener. Y por eso, entre otras cosas, por eso se instalaron las dictaduras. Las vencimos, las derrotamos. 40 años después, un obrero metalúrgico que no terminó la escuela terminó siendo el presidente más votado de toda nuestra América, con Lula. 40 años después, un ex guerrillero como el Pepe Mujica se convierte en presidente del Uruguay. 40 años después, un sacerdote deja precisamente lo que es ser católico y ser cura, deja de dar misa para ser presidente en Paraguay y no se la perdonaron, lo sacaron con un golpe de Estado ahora. 40 años después, un indio osó provocar precisamente al imperio convirtiéndose en el presidente de Bolivia. Los fascistas son cobardes. La dictadura fue cobarde.
y enfrentó a pueblos organizados y valientes, sin ningún arma más que su opinión, que su cabeza. De la misma forma que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú derrotamos las dictaduras, también vamos a derrotar este manto del silencio que se han querido encubrir estos cobardes, y más temprano que tarde vamos a conocer la